eu substituo o professor Jorge Alberto Costa e Silva, que está fora do país e não pôde comparecer para presidir essa sessão. Portanto, cumprimentando os senhores acadêmicos, as senhoras acadêmicas, os ilustres convidados, principalmente os convidados da Argentina e do Chile, eu declaro aberta a quarta sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Passo a palavra ao acadêmico José Galvão Alves para as comunicações da Secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Pietro Novellino, uma honra estar aqui à mesa com Vossa Excelência. Senhores acadêmicos, senhores e senhoras convidadas, senhores conferencistas e membros desse conclave, que já se repete durante alguns anos. O que nós teríamos a salientar, já deve ter sido salientado, é que a semana que vem nós teremos um encontro Brasil-França, aqui nessa academia, com a liderança de nosso presidente Jorge Alberto Costa e Silva, e que nós convidamos a todos para que estejam aqui a nos prestigiar nesse final de gestão de uma das diretorias mais ativas que nós aqui tivemos. Não há uma comunicação especial da academia, excelentíssimo senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passaremos, então, à segunda parte do nosso simpósio e do sexto conclave Brasil-Argentina. Eu tenho a honra de chamar para esta mesa o presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o professor José Luiz Martins Romeu. Tenho a honra de chamar para participar da mesa o professor Manuel Masti, que representa, neste momento, a Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. E apenas um pequeno parêntese, foi fundado em 1922, portanto, 7 anos antes da nossa instituição, que foi fundada em 1829. Tenho a honra de chamar também para a mesa o professor Fernando Lanas, representando o nosso país co-irmão, o Chile. Dando sequência ao nosso simpósio, em parceria com a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, eu comunico que houve uma inversão no programa devido ao acadêmico Delta Madureira Filho estar num congresso na Bahia e, portanto, ele que deveria fazer a palestra sobre cirurgia minimamente invasiva não pode estar presente. E, por gentileza do acadêmico Rossano Fiorelli, vai discorrer sobre pontos importantes da cirurgia minimamente invasiva na hiperidrose. Tem a palavra o acadêmico Rossano Fiorelli. E, posteriormente, o acadêmico José Galvão Alves fará uma apresentação sobre pancreatite autoimune.
acadêmico professor Pietro Novellino, ex-presidente e presidente momentâneo desse conclave entre as academias Nacional de Medicina do Brasil, Argentina e Chile. Farei aí uma apresentação sobre a simpatectomia para hiperidrose, uma condição que ganhou uma projeção muito grande nos últimos 20 anos e resolveu realmente um problema que limitava muito os adolescentes, tanto do aspecto afetivo e social. Então, esse trabalho foi realizado no setor de cirurgia torácica da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A hiperidrose podemos conceituá-la como uma sudorese excessiva, além das necessidades termorreguladoras do organismo. Essa é uma imagem que realmente traduz a condição de um paciente que possui hiperidrose, que é a do incômodo no dia a dia de suas rotinas, tanto sociais como laborais. Suor nosso de cada dia. A hiperidrose pode ser classificada como primária, que tem um caráter regional, localizado nas mãos, axilas, pés, crânio facial, isoladas ou em associação, causadas por provável hiperestimulação do sistema nervoso simpático em nível central. Ela pode ser intermitente, influenciada por fatores emocionais ou drogas estimulantes. Pode ser desencadeada também pelo estresse, calor excessivo, ou pela gustação, principalmente de alimentos bastante cítricos ou temperados, né? Independe de condições externas. A secundária, normalmente generalizada, é causada por condições como obesidade, hipertiroidismo, menopausa, doenças psiquiátricas. Aliás, no tratamento das doenças psiquiátricas é que houve grande incremento no início do século passado, né? Tuberculose, feocromocitoma, acromegalia, linfoma, principalmente associada ao prurido. Essa é uma dissecção completa mostrando tanto do primeiro gânglio parasimpático como toda a cadeia simpática, onde o estímulo do córtex chega até as glândulas sudoríparas e o objetivo da cirurgia realmente é interromper esse estímulo de chegar ao órgão efetor, que são as glândulas sudoríparas. Ou seja, através de 3 maneiras cirúrgicas que nós podemos alcançar esse objetivo, que veremos mais à frente. Aqui também a composição de todos os gânglios torácicos, que estão incluídos principalmente na hiperidrose crâniofacial, axilar e palmar. Sendo que o primeiro gânglio estrelado é um gânglio que nós temos que passar longe, tal a possibilidade de sua lesão causar síndrome de Horner. Epidemiologicamente, a hiperidrose atinge cerca de 1% da população mundial, na China chega a 3% da população, imagine o contingente de pessoas, acomete igualmente homens e mulheres. A palmar tem um fluxo congênito muito importante, principalmente na infância, a axilar mais na adolescência e a crâniofacial mais na idade adulta. Não há diferenças entre raças e o caráter hereditário existe e autossômico dominante. Os sintomas e as limitações principais envolvem atividades sociais, educacionais, profissionais e afetivas. Entre elas, por exemplo, na hiperidrose palmar, o problema no manuseio do papel, da atividade laboral ou de instrumentos de trabalho, no aperto de mão, nos relacionamentos, na direção de veículos, propiciando infecções bacterianas interdigitais, micoses e dermatites de contato. Axilar, sensação permanentemente de falta de higiene, associado principalmente à necrose de células bem superficiais de colonização fúngica, levando à bromidrose, que é o odor bastante desagradável exalado pela hiperidrose axilar, causando problemas e dependendo de vestimentos
de cor negra para evitar o aspecto, a associação com infecções bacterianas, micoses e dermatite de contato também. Na plantar, a dificuldade de uso de sandálias leva a quedas por escorregar a planta dos pés das sandálias, também levando o mesmo problema de bromidrose e o aparecimento de micoses interdigitais. E a craniofacial é o problema da exposição ao público, né? O rubor facial e aquela testa sempre molhada de suor, causando um aspecto que inibe a pessoa socialmente. Essas são algumas pacientes que nós operamos com hiperidrose, pessoas que chegavam no atendimento com a mão realmente ensopada de suor, com os vestimentos bastante molhados, o pé completamente ensopado, pessoas que encostavam a mão na mesa de consulta e propiciavam a formação de uma poça de suor, aquelas realmente com hiperidrose bastante intensa. Alguns testes diagnósticos, como o carbonato de sódio, amido de milho e o vermelho de alizarina, que mostram os pontos principais da sudorese excessiva, ou também o álcool, iodo e amido de milho, que também mostram os locais, aqui no caso de 2 pacientes com hiperidrose palmar. Vários tratamentos são utilizados para hiperidrose, entre elas, drogas anticolinérgicas, muito comuns, né? Drogas anidróticas, alfa-2 agonistas, a iontoforese, o uso da toxina botulínica, que realmente traz um resultado satisfatório, porém, tempo dependente, muito doloroso na sua aplicação na palma das mãos, a ressecção de pele das glândulas sudoríparas axilares, lipoaspiração de gordura axilar, todas cirurgias muito traumáticas, né? Tratamentos homeopáticos, ortomoleculares, acupuntura, tratamentos psicológicos e psicoterapia. Todos esses tratamentos são provisórios, no caso, realmente não resolve o problema como um todo. O tratamento cirúrgico, um histórico rápido, né? Alexander foi o primeiro a realmente descrever uma cirurgia da cadeia do sistema simpático para tratamento da epilepsia. Vejam bem a curiosidade, a maioria dessas cirurgias, o objetivo era para resolver problemas neuropsiquiátricos. Jacobeus, em Estocolmo, foi o primeiro a realizar uma toracoscopia em humanos. Ionesco, a primeira simpatectomia cérvico-torácica para tratamento de angina pectoris, com sucesso. Kotzarev, a primeira simpatectomia para hiperidrose em 1920, quase 100 anos atrás. Halley-Hole, a primeira simpatectomia para paralisia espástica, sem sucesso, mas nesse procedimento observaram o aumento da circulação das extremidades, o que resultou a partir daí do seu emprego na doença de Renault e outras vasculopatias espásticas. Hughes, a primeira cirurgia toracoscópica, né, em 1942, Castelo Branco, o primeiro a usar uma videotoracoscopia do trauma aqui no Hospital Estadual Getúlio Vargas, um artigo publicado no Chess em 1946, Cooks, na Áustria em 1954, considerado o pai da cirurgia videotoracoscópica, e na década de 90, com os aparelhos mais modernos, a videotoracoscopia passou a ser um instrumental utilizado no arcabouço do diagnóstico e terapêutico na cirurgia torácica, né? Então, o objetivo da simpatectomia é fazermos a ressecção, a termoablação, ou seja, com o bisturi elétrico, ou então a clipagem da cadeia simpática em um desses 3 níveis, sendo direcionado, quando a hiperidrose é crâniofacial, a nível de T2, do segundo gânglio, quando a hiperidrose é palmar, do terceiro gânglio, e quando a hiperidrose é axilar, do quarto gânglio, ou seja, ao nível do quarta e quinta costela. Normalmente, nós fazemos para axilar a hiperidrose axilo-palmar em T3 e T4. Em casos quando existe crânio facial associado, obrigatoriamente nós temos que fazer a ressecção também a nível de T2. Então, a cirurgia é uma cirurgia muito simples, né? 2 acessos. O primeiro acesso inframamilar, onde nós colocamos a ótica para identificar o nervo, e o segundo acesso
é na região axilar, onde entramos com a alça do bisturi ultrassônico, que vai fazer a ressecção do gânglio simpático. Né? Normalmente, as incisões são 1 centímetro inframamilar e meio centímetro, ou então, quando possuímos ótica de 2 milímetros, um portal único de 1 centímetro inframamilar, nós resolvemos isso aí é a cirurgia que, dissecando com bisturi ultrassônico a cadeia entre T2 e T3 e seccionando a cadeia simpática cerca de 2 centímetros para, eventualmente, não deixar o nervo de Kuntz, que pode ser uma das causas da hiperidrose residual. Então, aqui, a cadeia simpática sendo realizada a simpaticotomia. A gente sabe que pode ser também utilizado uma metodologia apenas a clipagem da cadeia simpática. Nós sempre realizamos a simpaticotomia com bisturi ultrassônico. Uma cirurgia realmente bastante simples, em que, com um bom anestesista, fazendo a exclusão pulmonar bem feita, realmente não é uma cirurgia difícil de se fazer. Nós operamos cerca de 70 pacientes no período de 1 ano e obtivemos um resultado realmente bastante satisfatório, né? Quase 98% de resultados excelentes para a hiperidrose palmar, 85% para crâniofacial e 77,5% para a hiperidrose axilar. Os 2 problemas dessa cirurgia são as chamadas sudoreses compensatória ou reflexas, onde nós sabemos muito bem que T2 é o grande vilão. Quando você aborda o gânglio ao nível de T2, a possibilidade de sudorese compensatória ela fica muito maximizada, né? Sudorese gustatória olfatória também, e o resultado da cirurgia, quando ele realmente é muito bom, leva, às vezes, a um incômodo contrário, que é o ressecamento facial e das mãos. Aqui uma estatística de alguns casos em que encontraram, normalmente, casos com quase 10 mil cirurgias, mostrando quando você tem o acesso e a simpaticotomia a nível de T2, a hiperidrose compensatória pode chegar a 72%, 77%. Né? E, em alguns casos, podendo chegar até 10% a hiperidrose compensatória severa. Algumas complicações do tratamento são inerentes ao uso do trocáter intercostal, né? Nevralgia intercostal. Quando o acesso é feito a nível do gânglio estrelado, pode levar a Claude-Bernard-Horner, lesão de plexo braquial. Veja bem, isso são todas complicações relatadas na literatura, né? Lesão de plexo braquial, pneumotórax residual, infecções, quilotórax, hemotórax, todas essas complicações estão relatadas em algumas séries. Outras indicações da simpatectomia, o rubor facial, isquemia de membros superiores, né? Nesse momento mesmo estou escrevendo um capítulo de isquemia crítica, objetivando basicamente o uso de simpatectomia em isquemia crítica de membros superiores, síndrome dolorosa pós-traumática, síndrome de QT longo, angina pectoris e fenômeno de Renault são indicações usadas em doenças vasculares. Nós fizemos um estudo nesses 70 primeiros casos, hoje nós já temos mais de 500 pacientes operados, né, utilizando 2 questionários no pré e pós-operatório, né? São questionários direcionados, existem vários questionários relativos à qualidade de vida, né? Nós fizemos 2 questionários específicos em que, no caso, mensurava-se subjetivamente o grau do incômodo da hiperidrose na vida diária, né? O grau 1, o suor não é nunca tocável e nunca interfere nas atividades. Grau 2, algumas vezes interfere. Grau 3, frequentemente interfere. Grau 4, sempre interfere nas atividades diárias, né?
Nós fizemos 2 questões avaliativas. O primeiro questionário direcionado aos resultados e às complicações do procedimento cirúrgico, que foram comparados com a literatura mundial, e o segundo questionário, até que ponto os resultados e as complicações influíram na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico. O instrumento 1 foram informações desde o pré-operatório até 1 ano de pós-operatório, com score subjetivo de 0 a 10, que dava o desconforto promovido pela hiperidrose inicial, além da sudorese residual e compensatória no pós-operatório. No instrumento 2, nós aplicamos 1 ano após a cirurgia e continha perguntas diretas sobre as mudanças na qualidade de vida desses pacientes. Então, o período foi de 1 ano, de 2014 a 2015, 70 pacientes, a técnica foi a simpaticotomia T3 e T4, categorias crânio-facial, axilar e palmo-plantar, padrão referencial, ausência de suor no pós-operatório, hiperidrose residual e hiperidrose compensatória. Indicadores subjetivos de desconforto 0 a 10 e variáveis se era essa hiperidrose residual ou compensatória foi transitória ou era duradoura, ou seja, em 1 ano ela ainda existia. Leves abaixo o score 7, graves igual ou maior a 7 de score. Então, o instrumento 1, nós tivemos o grau de desconforto promovido pela hiperidrose residual compensatória, quando presentes, em comparação ao grau de desconforto inicial, utilizando para isso o nível de significância 5% com um teste pareado de Wilcox. No instrumento 2, apenas mudanças subjetivas na qualidade de vida com percentual simples. Então, dos nossos resultados, nós observamos que predominantemente, em quase 83%, a hiperidrose dos pacientes com gravo teve início na infância, História familiar positiva em quase 70% dos pacientes. A hiperidrose palmo-plantar e a hiperidrose axilar predominavam em quase 70% desses pacientes. Um grau moderado e intenso em mais da metade dos pacientes, levando a limitação social e profissional desses pacientes em quase 70%. Os locais, agora, já como resultado final, os locais do acometimento da hiperidrose residual, ou seja, aqueles pacientes que permaneceram com um grau de sudorese mesmo após a cirurgia, que chegou a cerca de 20%, que foi basicamente na mão, hiperidrose manual, em 12 pacientes, e nos pacientes com hiperidrose compensatória, 32 tiveram na região dorsal. Praticamente a complicação basicamente principal é a dor pós-operatória, nevralgia intercostal pelo uso do trocáter. Basicamente essa foi a principal queixa pós-operatória. E a pergunta crucial, que é depois de 1 ano, que nós perguntávamos se o paciente repetiria a cirurgia. Em 97% todos afirmaram que repetiriam a cirurgia. Apenas 2 pacientes se arrependeram, e um deles foi um dos primeiros da série que foram operados, que pela posição com a mão abduzida e levantada fez uma paresia dos membros superiores que levou quase 3 semanas. Depois resolveu pessoalmente. Do instrumento 2, curiosamente, as perguntas são relativas à parte socioafetiva desses pacientes. Houve melhora na inibição social, diminuição da timidez, mais de 50% relataram melhora da timidez. Considera-se pessoa mais sociável do ponto de vista de ser capaz de adquirir novas amizades, quase na totalidade, totalmente ou parcialmente, todos os pacientes tiveram um incremento nos seus relacionamentos, adquiriu novas amizades, mais da metade, sente-se mais à vontade com os amigos existentes, 57 de 70, totalmente, 9 parcialmente, mostrando o impacto que essa cirurgia tem nos pacientes com hiperidrose intensa. Adquiriu novos relacionamentos afetivos em virtude da cirurgia. 9 se queixavam que os companheiros reclamavam que as mãos eram muito úmidas e gélidas. Em caso de relacionamento já existente, sentiu o companheiro satisfeito? Quase 30 pacientes mostraram
positivamente a resposta. Considera-se mais satisfeito do ponto de vista sexual? Mais da metade dos pacientes sentiram-se mais confortáveis pela ausência da hiperidrose palmar e axilar. O tratamento cirúrgico propiciou a aceitação de novas oportunidades de emprego? Também mais da metade dos pacientes relatou que tiveram oportunidade em razão do problema da hiperidrose palmar e axilar, e houve algum incremento na sua produtividade no emprego atual ou na atividade sexual, educacional? Quase todos os pacientes mostraram também um resultado positivo. Diminuição de risco de acidente no trabalho, mais da metade também alegaram que foi positivo. O tratamento cirúrgico possibilitou a prática de novas atividades esportivas ou de lazer? Em 9, isso foi positivo. Houve melhora no desempenho dos esportes já praticados? Em mais de 40%. E houve mudança no tipo de roupas utilizadas? Em quase a totalidade, que passaram a deixar de usar roupas pretas para usar roupas mais claras, em razão de a roupa clara com hiperidrose axilar levava a um constrangimento pelo pano ficar bastante marcado. Né? Então, os resultados foram esses. No instrumento 1, a eficácia do procedimento com relação à hiperidrose residual foi predominantemente leve em 21%, tem significância, e a sudorese compensatória predominante leve em 71%, sem significância. As complicações do procedimento foram absolutamente menor quando avaliaram o grau da complicação. Apenas um paciente fez paresia, os outros basicamente foram complicações autolimitadas de dor local. E a opinião sobre a mudança na qualidade de vida totalmente favorável em 47%, parcialmente favorável em 43%, totalizando a opinião positiva em 91% desses pacientes. Os resultados foram comparáveis com os da literatura mundial no que se refere à eficácia do procedimento e suas complicações, e houve um importante impacto positivo na qualidade de vida desses pacientes portadores de hiperidrose primária que foram submetidos à simpatectomia videotoracoscópica. É uma homenagem aqui aos nossos mestres, professor Novelino, professor Jesse, onde eu fiz minha formação de cirurgia geral e de cirurgia torácica. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Rossano. Eu vou inverter um pouco o segmento. Os comentários deveriam ser no fim, mas eu vou abrir a palavra para os senhores acadêmicos para fazer qualquer consideração ou pergunta sobre o tema que foi brilhantemente apresentado pelo acadêmico Rossano Fiorelli. Acadêmico Antônio Luiz de Araújo, da nossa CAMERJ. Antônio. Boa noite agora a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o acadêmico Rossano Fiorelli. Excelente trabalho, uma apresentação magnífica. E ressalto, com relação à qualidade do trabalho, há um fator preponderante que nós lutamos muito na nossa atividade profissional, que é a reintegração social. Essa reintegração social fez notar pelos números tão robustos mostrados pelo professor Rossano. Isso é o objetivo nosso na medicina, e quando se faz uma intervenção, a responsabilidade, inclusive, aumenta. Parabéns, professor Rossano. E eu queria só fazer uma pergunta a respeito daquelas poucas insatisfações ou complicações. E querer saber um pouco mais, e até integrando com a mesa anterior. Você tem a informação de quantos pacientes eram diabéticos? Então, na realidade, é uma cirurgia que nós fazemos mais para pacientes adolescentes. Então, basicamente, nenhum deles era diabético, né? Todos eles tinham entre 15 e 30 anos,
ainda, mesmo se tivesse um estigma, nenhum deles ainda apresentava a doença ou qualquer sinal de diabetes. Né? Continua aberta a palavra para os senhores acadêmicos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra para comentar a palestra brilhante do acadêmico Rossano Fiorelli, eu vou ter a honra de passar a palavra ao acadêmico José Galvão Alves, que vai nos apresentar uma inversão do nosso programa, de acordo com o presidente da CAMEG, professor Romeu. Ele vai substituir um tema que era para ser apresentado, já disse de início qual seria a razão, e nos brindar com a sua experiência em pâncreas, uma das maiores experiências do Brasil, inclusive internacional. Tem a palavra o acadêmico José Galvão Alves. Excelentíssimo senhor presidente, professor Pietro Novelino, senhores componentes da mesa, meus queridos acadêmicos, nossos queridos convidados. A pancreatite autoimune é uma doença recente na história da medicina. Ela foi descrita em meados de 1990, da década de 90, por Yoshida, no Japão. Nós conhecemos várias doenças autoimunes, certamente das mais conhecidas, a tireoidite Hashimoto, as doenças relacionadas à reumatologia, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, as doenças gastroenterológicas mesmo, como doença de Crohn, retocolite, hepatite autoimune, colangite esclerosante, mas não se tinha conhecimento dessa condição que eu passarei a abordar. E essa condição foi nitidamente relacionada a uma imunoglobulina chamada IgG4. Em última análise, ela é parte de uma síndrome chamada síndrome do IgG4. Nós temos 4 imunoglobulinas, IgG1, 2, 3 e 4, e a IgG4, hoje se sabe, é responsável por um número gigantesco de condições clínicas que outrora nós chamávamos de idiopática. É, portanto, a doença sistêmica relacionada ao IgG4 uma condição fibroinflamatória sistêmica que afeta múltiplos órgãos, a se destacar o pâncreas, onde seguramente é o órgão na literatura mais comprometido e mais relacionado a essa síndrome. Essa síndrome é caracterizada pela elevação no sangue, sérica, do IgG4 e um denso infiltrado linfoplasmocitário, muito relacionado às doenças autoimunes, com células positivas para IgG4 e fibrose intensa. Resumindo, pegando o exemplo do pâncreas, no pâncreas nós teríamos receptores para a imunoglobulina IgG4, esses receptores teriam como agregado a própria imunoglobulina, que desencadearia um processo fibroinflamatório rico em linfócito e plasmócito. Essa é a base dessa doença, que se repete em vários órgãos, conforme nós vamos aqui relatar. Mais interessante, as inúmeras condições relacionadas a IgG4, seja no sistema nervoso central, através de uma hipofisite, seja num tumor retroorbitário, através de um pseudolinfoma, entre aspas, seja nas parótidas, seja a nível de nódulos pulmonares, seja em torno da aorta, na periotite, seja na nefrite intersticial, seja na colangite autoimune IgG4, a grande vantagem é que ela se confunde com doenças autoimunes outras ou com câncer. E esse diagnóstico diferencial é fundamental. Por quê? Porque ela responde 98% das vezes à corticoterapia. Tem uma resposta fantástica à corticoterapia. No pâncreas,
quando compromete o pâncreas, a síndrome do IgG4, e o tema que nós vamos abordar com mais afinco, ela é denominada pancreatite autoimune. Quando ela compromete os ductos biliares intra- e extrahepático, ela é denominada colangite associada a IgG4. Quando pega as glândulas salivares, ela é chamada de cialoadenite relacionada ao IgG4, que na literatura pregressa era confundido com uma cialoadenite esclerosante crônica, como o clássico tumor de Kuttner, que não tinha etiologia, era idiopático, com o miculix, que também não tinha etiologia, era considerado idiopático, relacionado muitas vezes ao alcoolismo. Na realidade, esses comprometimentos das glândulas salivares são dos mais interessantes nessa condição. No reto peritônio, a periotite crônica também não tinha, era chamada idiopática ou autoimune. Hoje nós sabemos que é autoimune, mas é relacionada ao IgG4. E a clássica fibrose reto-peritoneal, motivo de grandes sessões clínicas no passado, sessões clínicas anatomopatológicas, em que o laudo final era fibrose reto-peritoneal idiopática. Hoje, a grande etiologia é a síndrome do IgG4. Compromete a órbita, compromete as vias aéreas superiores com fibrose angiocêntrica eosinofílica, fazendo às vezes nódulos, confundindo com nódulos neoplásicos. Então, a riqueza dessa síndrome é muito grande. Eu vou, a partir de agora, me deter na pancreatite autoimune, por ser uma condição que eu tenho vivido mais. O primeiro professor, médico e cientista que citou a causa autoimune como causadora de pancreatite foi Henri Salles de Marseille, na França. E ele denominou de esclerose inflamatória crônica e que ele achava que tinha uma etiologia autoimune, mas não conseguiu identificá-la. Várias outras denominações foram dadas a essa condição, até que em 1995, Yoshida, no Japão, cunhou essa condição como pancreatite autoimune relacionada, em especial, ao IgG4. Nós temos dois grupos de pancreatite autoimune. A pancreatite autoimune como doença sistêmica, onde ela é totalmente relacionada ao IgG4. É o tipo 1 de pancreatite autoimune. Responde a 90% das pancreatites autoimunes. E o tipo 2 de pancreatite autoimune é relacionada a um fator antinuclear positivo, mas é uma doença isolada, apenas o pâncreas está comprometido. E como é que nós fazemos esse diagnóstico? Uma pancreatite, FAM positivo e ecoendoscopia com biópsia e CD8 positivo para autoimunidade. Eu tenho um caso assim documentado, tenho outros dois com FAM positivo, mas sem estudo imunistoquímico, portanto sem CD8 positivo. Com relação ao IgG4, eu já tenho uma casuística maior, e é mais dele, IgG4, que eu vou comentar, pela importância que o mundo tem dado, tanto a nível clínico quanto a nível cirúrgico. A Mayo Clinic, em 2003, quando começou a aumentar as casuísticas dessa condição, ela fez uma revisão de 245 ressecções pancreáticas benignas, duodenopancreatectomias, e que na histopatologia era benigna. E eles tinham visto que era um pseudotumor, geralmente um pseudotumor da cabeça do pâncreas. E operaram pensando que fosse um adenocarcinoma ou um outro tipo de câncer menos comum, como linfoma ou coisa desse tipo. E, para surpresa deles, 11% desses casos era uma pancreatite autoimune. Isso serviu de recomendação ao John Hopkins, logo em seguida, de Baltimore, dizendo que toda nódulo na cabeça do pâncreas, com ou sem icterícia obstrutiva, que não tivesse uma ecoendoscopia com biópsia, deveria fazer um IgG4, porque 10% deles não são câncer. 10% deles é uma síndrome do IgG4, e nós mostraremos um dos nossos casos que eu considero muito elucidativo.
O diagnóstico clínico é baseado apenas e tão somente em sintomas muito pouco sintomáticos. Olha o sintomático. O doente tem uma dispepsia, tem uma dor epigástrica, daí faz uma enzima pancreática, encontra a enzima elevada, geralmente predominando em homens, ao contrário da maioria das doenças autoimunes, acima de 50 anos de idade, daí se confunde mais com tumor, uma faixa etária em que os tumores começam a aparecer mais. E no tipo 2, mais em jovem, mais uma doença autoimune bem clara, porque mais um pouco em mulheres do que em homens, em pacientes mais jovens. A apresentação geralmente é uma dor abdominal ou mais um desconforto do que dor, evidência bioquímica de pancreatite aguda, quer dizer, amilase e lipase elevadas, e o IgG4, que é o marco da doença. Um IgG4 normal vai até 140 unidades. Geralmente o IgG4 nesses pacientes está acima de 280, ou seja, 2 vezes superior ao limite máximo do IgG4. Várias sociedades médicas internacionais têm se preocupado com isso, não é? E o IgG4, como marcador dessa condição, tem sensibilidade variada de acordo com alguns guidelines, sendo da Associação Internacional de Pancreatologia em torno de 90% e as outras em torno de 85, 90%. O importante é que a mais declarada estudiosa dessa condição, a Internacional de Pancreatologia, refere o IgG4 como essencial no diagnóstico da síndrome, quer seja no sangue, quer seja em receptores no pâncreas, quando a biópsia é possível. Como é que nós diagnosticamos essa doença? Através de imagem, através da sorologia, vendo doenças autoimunes, com o comprometimento de outros órgãos, porque é uma doença sistêmica, a histologia e a resposta à corticoterapia. Os autoanticorpos, você vê que as casuísticas não são grandes, quando começaram a estudar essa condição, os autoanticorpos mais frequentes eram o fator antinuclear, que ainda é frequente, associado ao IgG4, eram 2 autoanticorpos que nós não temos no nosso meio e é muito pouco disponível no mundo todo, que é a antilactoferrina. A antilactoferrina é o segundo aqui, que é um componente lactoferrina do pâncreas. A antianidrase carbônica, que é um outro componente do pâncreas, mas que não é disponível na prática. Fator reumatoide, anticorpo antimúsculo liso, anti-GAD do diabetes mellitus, tudo isso pode estar presente, mostrando que se trata de uma comunhão de doenças autoimunes. Isso só salienta o seguinte: tem uma tiroidite Hashimoto e tem uma pancreatite? Tem que pensar em doença autoimune. A concomitância com outra doença autoimune é extremamente comum na síndrome do IgG4. Então, uma boa história, uma boa coleta clínica pode nos ajudar nesse sentido. A anidrase carbônica é mais específica, porque ela tem no pâncreas, assim como a lactoferrina, tem números razoáveis de presença, mas são absolutamente impossíveis de serem usadas na prática clínica pela indisponibilidade. Um marcador bastante recente e bastante interessante é um anticorpo antiproteína ligado ao plasminogênio. Na pancreatite autoimune, em 35 pacientes, ele estava presente em 33. E no câncer de pâncreas, em 110, em 5. Então, ele é muito mais presente na pancreatite autoimune, mas pode estar presente no câncer de pâncreas. Se o diagnóstico diferencial é para uma massa, ele não se presta, porque pode ser tanto câncer quanto autoimune. Por isso ele tem sido pouco referido na literatura. Embora muito mais frequente na autoimune, ele só é importante na autoimune quando a doença do pâncreas é difusa.
não é um nódulo, não é uma suspeita de câncer. Quando a doença é uma pancreatite difusa, ele é um marcador importante. O que nós usamos mesmo na prática? O IgG4. Você vê que se nós usarmos o IgG, imunoglobulina só, elevada, ela pode falhar, ela pode estar presente em 38%. Mas quando nós usamos o IgG4 específico, estará presente em 71%. Isso é importante porque poucos médicos pedem exame no sangue, IgG4. Se tem uma pancreatite, você não sabe a etiologia, esse é um exame fundamental, porque boa parte dessas pancreatites estarão relacionadas a IgG4. O segundo método diagnóstico é o método por imagem, e eu vou nas imagens para mostrá-lo. Aqui eu tenho um pâncreas visto a ultrassom, bem delineado, aumentado de volume e de tal maneira difusamente aumentado que ele é denominado como semelhante a uma salsicha. Esse mesmo pâncreas, visto no ultrassom, visto também que em torno da veia esplênica, que está se unindo aqui à mesentérica superior, ele tem um processo inflamatório em torno. Depois de 1 mês de corticoterapia, esse pâncreas reduziu de tamanho, desapareceu a inflamação e a veia esplênica em preto e a mesentérica se mostram totalmente livres de compressão e acaba a periflebite, que é um marco também dessa doença. Então ele é altamente responsivo ao corticosteroide. Isso vai ficar mais claro na imagem na tomografia. Aqui nós observamos um pâncreas gorducho, como uma salsicha, típico da pancreatite autoimune, paciente que não tinha outra etiologia, vesícula biliar sem nada dentro, sem microlitias, sem cálculo, sem nada, a esplenometentérica fechada, mesmo com contraste, pouco visível, e quando nós fazemos a corticoterapia, o pâncreas torna-se hipo ou atrófico, bem diminuindo todo o processo inflamatório, e a esplenometentérica se abre totalmente. Esse processo inflamatório autoimune também envolve o ducto pancreático. E quando nós fazemos corticoide, o ducto pancreático também fica mais visível e aberto, porque o processo inflamatório que o envolvia foi retirado pela corticoterapia. Alta resposta à corticoterapia. É uma doença relativamente nova. Tem 20 anos, um pouquinho mais, 23 anos, e que merece ser aqui trazido. Esse é o paciente que eu considero mais gratificante da minha casuística. Era, em 2013, um paciente de 44 anos, agora ele está próximo aos 50 anos de idade, mas em 20 de junho de 2013, ele fez esse exame que eu vou passar a relatar a história. Ele chegou no meu consultório com uma pasta com muitos exames, muito angustiado, mas muito angustiado, dizendo-se preocupadíssimo porque tinha um tumor da cabeça do pâncreas, visto a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Eu olhei a tomografia, olhei a ressonância e tinha um tumor na cabeça do pâncreas, indiscutível, indiscutível. Isso é um tumor na cabeça do pâncreas, não há dúvida. E ele me perguntou: Galvão, eu vim aqui porque eu sei que você se dedica ao pâncreas e tal, eu quero que você me indique o melhor cirurgião do Brasil em pâncreas, porque eu tenho 2 filhos e não posso morrer agora. Tá? E essa é uma cena muito comum com doença pancreática e câncer. Está aqui o nosso querido Zé Carlos do Vale, que deve ter vivido isso tantas vezes, sob o aspecto oncológico em geral, mas no câncer de pâncreas em especial. E eu perguntei para ele, eu um pouco atônito: você já dosou IgG4? Ele falou: não, nem sei o que é isso. E fizemos a dosagem do IgG4. O IgG4 veio 300 e pouco, mais do que 2 vezes o máximo da normalidade. Eu falei: olha, eu tenho a impressão que você tem uma opção. Pode ser que isso seja uma síndrome do IgG4.
e vamos fazer 2 exames. Vamos fazer um PET, porque o PET, se for tumor, ele vai marcar ricamente o tumor. Se for pancreatite autoimune, ele marca ricamente a área do tumor, mas marca o pâncreas inteiro, porque a doença pega todo o pâncreas. E, para nossa surpresa, o PET marcava todo o pâncreas. Normalmente, o PET, que é a Associação da Medicina Nuclear, não é? De radionuclídeo com a tomografia, ele normalmente marcaria só o tumor aqui. Não, ele marcou todo o pâncreas. O pâncreas não detecta nada no PET, se o PET for normal. Feito isso, eu pedi à professora, a doutora Simone Guaraldi, que todos aqui conhecem, uma excepcional ecoendoscopista, ela fez a biópsia e, como nós não tínhamos receptores no Brasil, ela mandou para a França, para um colega com quem ela tinha estudado, e 3 semanas depois recebemos o laudo receptor positivo para a IgG4, confirmou-se a clínica e então fizemos a terapêutica com corticosteroide. O que dizia os achados desse paciente? Hipercaptação de radiofármaco, de padrão difuso ao longo do pâncreas, destacando-se o foco mais evidente na cabeça pancreática. Notando-se, isso é importante, discreta densificação da gordura peripancreática, porque havia um processo inflamatório pancreático como um todo, e a densificação peripancreática é também um marco da doença autoimune. Fizemos corticosteroide por 40 dias em dose plena, 40 miligramas de prednisona dia, no café da manhã, e depois começamos a retirar 5 miligramas por semana. Isso dá mais ou menos 2 meses e pouco de corticoterapia. E, feito tudo isso, nós, no início, isso foi em junho de 2013, entre fazer exames, biópsia vai para fora, volta e tal, nós demoramos um pouquinho, fizemos a corticoterapia e fizemos um novo PET nesse paciente, que mostra um pâncreas inteiramente livre de qualquer captação, e tratava-se, sim, de uma doença autoimune e não de um adenocarcinoma tão fatal e tão preocupante. E esse paciente se tornou muito mais do que um paciente, um grande amigo, e foi um dos grandes momentos clínicos que eu pude viver. O que dizia esse estudo? Foi realizada análise comparativa com estudo de PET-CT datado de 20/6 de 2013, que demonstrou regressão completa da captação difusa do radiotraçador no pâncreas, agora notando sinais de atrofia pancreática. Esse é outro marco. Quando você trata a atrofia, é porque estava muito inflamado e tirou toda a inflamação. E às vezes atrofia tanto que ele precisa cronicamente de uma reposição enzimática para um pequeno grau de insuficiência exócrina do pâncreas. E termina dizendo, não mais se observa densificação da gordura peripancreática, desaparecendo todo o processo inflamatório desse paciente. Esse é um exemplo bastante elucidativo de como é importante a diferenciação de inúmeras doenças autoimunes, inúmeras, hipofisite, pseudotumor reto-orbitário, não levar essas condições à cirurgia sem antes fazer um estudo mais adequado da síndrome de IgG4. Eu já comentei que a histopatologia é infiltração rica em linfócito e plasmócito, com alterações fibróticas por vezes, às vezes em torno do ducto. O tratamento leva à atrofia acinar e cursa também com a flebite obliterante, como nós vimos anteriormente. Essa é a histopatologia linfoplasmocitária, rica em células positivas para IgG4. E, terminando a nossa apresentação, como é que nós tratamos essa condição? Essa condição é uma condição benigna, de sucesso terapêutico muito grande. Prednisona 0,6 miligramas por quilo, a 1 miligrama por quilo, dependendo, obviamente, de cada paciente, das suas condições clínicas de comorbidade e tudo mais. A duração do tratamento é de 4 semanas no mínimo, chegando a 40 dias, e depois uma redução semanal
de 5 miligramas por semana nesses pacientes. Os resultados, a remissão é em vários trabalhos, de 98%, e o melhor trabalho da literatura, a maior casuística é essa, de 1.000 pacientes, envolvendo pancreatite tipo 1 e tipo 2, a predominância da tipo 1, 978 pacientes, muito mais, mais de 90% dos doentes têm tipo 1, mais de 1.000 pacientes. Tem que somar 978 mais 86. A resposta primária, primeiro momento, primeiro tratamento com o tipo 1, com prednisona, 99% de resposta. Tipo 2, 92%. No entanto, 31% do tipo 1 tem recidiva. E a recomendação na recidiva é repetir o mesmo esquema. E ainda fica um pequeno percentual que recidiva. Esse grupo que recidiva deve usar rituximab, que é um biológico. A longo prazo, o que pode acontecer com a pancreatite autoimune? Complicações a médio prazo, em torno de 5 anos, pode apresentar cálculo. Então, a presença de uma pancreatite calcificante não exclui a origem autoimune. No passado, nós achávamos que quando tem cálculo, não pode ser autoimune, pode ser autoimune. A insuficiência exócrina, pela doença fibroinflamatória ou pelo tratamento, vai ser frequente, insuficiência exócrina pancreática de 30% a 80%. O diabetes tipo 3C, que é o diabetes na classificação atual de doenças, diabetes tipo 1, insulina dependente clássico, diabetes tipo 2, resistência insulínica clássica, e o tipo T são tipos específicos. Tipo A e B são genéticos, tipo C de origem pancreática, tipo D de origem endócrina, tipo E provocada por medicamentos. Aqui, na pancreatite autoimune, o diabetes é do tipo C, porque está relacionado ao pâncreas. Portanto, é um diabetes tipo 3C. Eu queria agradecer ao convite do meu querido professor Pietro Novellino, nesse conclave junto com academias de toda a América do Sul, em especial a argentina, chilena e a nossa do estado do Rio de Janeiro, e parabenizá-lo, assim como todo o grupo, por esse belíssimo evento. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico e secretário-geral desta casa, acadêmico José Galvão Alves. Eu queria reiterar o que eu disse. O acadêmico Galvão é uma das maiores autoridades em pâncreas desse país e fora desse país. Portanto, então, trouxe a esta casa uma afecção nova, do ponto de vista da literatura que ele mostrou, e, evidentemente, repito, abrilhantou esse nosso congresso em associação, como ele já disse, com a nossa co-irmã, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e representantes da Academia Argentina e Chilena. Está aberta a palavra para a bancada acadêmica, para quem quiser fazer uso para algum comentário ou alguma pergunta. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos e convidados, professor José Galvão Alves. Eu não sei exatamente o número de doentes que foram acompanhados na sua experiência, mas gostaria de fazer uma indagação sobre a concomitância
do envolvimento glomerulonefrite por IgG4. Mas o motivo maior da minha indagação não é esse. Esse é apenas uma curiosidade minha. É este. São 21 livros, durante 21 anos consecutivos, que o acadêmico José Galvão Alves traz à literatura nacional. Isto é altamente meritório. Parabéns. Continua aberta a palavra, acadêmico José Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, nosso muito querido cirurgião, professor Pietro Novelino, distinguíssimos membros que compõem essa mesa, confrades, convidados. O caso que o nosso confrade José Galvão Alves mostrou, e que já tem alguns anos, eu suponho que, inclusive, se tratava de uma médica. E depois desses nossos primeiros contatos, eu perdi o contato com ela e suponho que ela tenha ficado aos seus cuidados. A minha pergunta é o seguinte: o que aconteceu? Ela também era uma médica casada com um médico. O que aconteceu? Se ela teve recidivo ou se não teve mais recidivo desse pseudocâncer de pâncreas? A segunda é uma indagação com relação à síndrome de IgG4. Você citou os pseudolinfomas de órbita. É uma doença rara. Me lembro de ter visto uns 2 casos no Instituto Nacional do Câncer, e, se não me engano, um terceiro no Hospital de Oncologia, hoje INCA 2, por ocasião que eu era o diretor. E o que se fazia nessa ocasião, esse pseudolinfoma, era radioterapia na órbita. Óbvio que os doentes ficavam com a opacificação da córnea, da catarata, com catarata, que poderiam ser operados, eles não ficavam cegos, muitos deles. Mas alguns casos, a literatura diz que fica como sequela a cegueira. Eu pergunto, você tem, por acaso, conseguiu ver algum caso, dada a raridade do pseudolinfoma de órbita? E segundo, se não, o que a literatura diz hoje em dia sobre o tratamento dessa entidade rara, mas terrível? Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado ao acadêmico Omar, da Rosa Santos, que muito mais importante, penso eu, do que escrever, e na realidade eu não escrevo, eu organizo uma jornada e coordeno o livro, eu escrevo 6 a 8 capítulos. Está aqui o professor e acadêmico Eduardo Brandão, que talvez tenha participado de todos esses eventos, e é um dos que nunca deixa de nos prestigiar. O professor Sabra é outro que com frequência está lá, o professor Mário Barreto, o professor Pietro Novelino. São 3 dias de imersão que nós fazemos, com uma média de público entre 300 e 400 do Brasil todo. Há 30 anos, vai fazer o ano que vem. Eu estou me programando para passá-lo, não anual, mas de 2 em 2 anos, pelas dificuldades hoje que se tem de organizar isso, mas para mim muito salutar. Mas muito mais importante é o que Vossa Excelência faz, que é estimular a difusão do ensino e das atividades acadêmicas durante tantos anos, por tantos lugares. Hoje, conversando com o nosso eterno fotógrafo aqui da nossa academia, Ivanoé, ele falou assim para mim: prestígio mesmo tem o professor Omar. E eu falei, é verdade, porque tem o prestígio da história nessa casa semanal, durante anos, como meu presidente aqui presente, também o tem, quer dizer, dedicar-se a transmitir a nobre arte da medicina durante muito tempo. O que o
acadêmico e querido amigo Zé Carlos do Vale perguntou, é uma das coisas mais importantes da medicina atual. O pseudolinfoma era considerado pseudolinfoma porque quando se tinha a biópsia dele por alguma razão, se encontrava alterações linfoplasmocitárias que eram linfo, não era uma predominância de linfócitos e tal, mas não era um linfoma propriamente dito, era um falso linfoma. E fazia uma exoftalmia unilateral, clinicamente vista, e naquela ocasião pensava-se que fosse realmente um pseudolinfoma, um linfoma, e fazia radioterapia e tal. Hoje, a corticoterapia, com associação ou não do rituximab, tem uma resposta em praticamente 100%. Praticamente 100%. Eu tenho um único caso, eu tenho um número razoável para síndrome de GG4. Creio eu que 33, 34. As casuísticas mundial são de grandes centros, como Mayo Clinic, como, excetuando o grupo asiático, que lá as coisas são maiores, mas no Ocidente a casuística é de 100, 150, quer dizer, quando você tem numa cidade individualmente 30, 40, o número não é ruim, mas não quer dizer nada, né? O que eu vejo é que tem que se pensar na condição. Por quê? Porque há uma diferença gigantesca, não especialmente no pseudolinfoma, que eu acho que chega ao diagnóstico, mas um câncer de cabeça de pâncreas com uma duodenopancreatectomia total, que é o melhor que seja feita hoje, é muito bem feita. Eu acompanho, não digo semanalmente, mas uma vez por mês, pelo menos, uma duodenopancreatectomia com grandes cirurgiões, está muito mais fácil, né? Mas ela tem sequelas importantes, quer dizer, você fica um dependente de insulina, você fica um dependente de enzimas, você tem emagrecimento constante, você tem diarreias frequentes, quer dizer, não é a mesma vida. E se você tem uma síndrome do GG4, tirou o pâncreas desse indivíduo, parte dele ou a totalidade dele, vai à histopatologia e fala assim, não tem câncer, que isso é benigno. Quer dizer, no mundo atual não tem sentido isso. Não tem sentido. Então, nós temos que... É uma doença rara? É, mas as doenças raras acontecem. Alguém é 1% no processo, né? E, de vez em quando, a gente se esbarra. Eu tenho uma doutora, esse doente que nós estamos conversando, ele é um homem, ele está excepcionalmente bem, não teve recorrência da doença, com uma terapia de 2 meses e pouco, né? Respondeu ao corticosteroide como ninguém. É uma das doenças que mais responde ao corticosteroide. Quando faz o segundo, também responde. Os 10% que não responde, 5 a 10%, responde ao rituximab. Tem mais para-efeitos, é uma droga, um biológico mais perigoso e tal, mas responde. A outra coisa importante é com relação à colangite autoimune. Fernando Portela, que nós conhecemos todos aqui, doutor Fernando Portela, que se dedicou a vida inteira às doenças hepatobiliares, que trabalhou com Brandão, ele é um estudioso da colangite autoimune, né, da colangite esclerosante primária, que é uma doença que os hepatologistas não gostam de tê-la, porque não conseguem resolver, mas muitas delas são IgG4. E quando é IgG4 é uma maravilha, porque responde totalmente à corticoterapia. Então, eu penso que o tema, para ser lembrado, para ser trazido como um estudo, né, para a academia ou para qualquer colega, é bastante importante. Para oncologistas em especial. Muito obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Continua aberta a palavra para a bancada acadêmica. Acadêmico Sabrá. Senhor presidente, querido colega acadêmico Galvão, experiência única nessa matéria me faz lembrar que, quando se busca
mediação imunológica no meu cotidiano, além da investigação das respostas humorais, mediadas por L4 e L5, e se busca aí a IgE e o eosinófilo, passando pela busca da resposta celular, que Vossa Excelência mencionou o CD8, CD4, CD8, 56, nós não deixamos de investigar as imunoglobulinas, e entre elas as IgGs, IgG1, 2, 3 e 4. Portanto, a mediação imune num processo alérgico pode tanto ser humoral celular ou de mediação por IgGs e IgMs. Nessa sua extraordinária experiência, tem sido feito sistematicamente este levantamento de todas as mediações imunológicas, ou o meu querido professor atém-se apenas a IgG4, ou ao grupo CD4 e CD8? Isso mesmo. Primeira pergunta, professor Galvão. A segunda é, nesta síndrome, usando a visão clínica do paciente, que é sempre soberana, se Vossa Excelência tem buscado manifestações extrapancreáticas, como digestivas, respiratórias, de pele e mesmo do sistema nervoso. Muito obrigado pelo ensinamento de hoje. Meu querido Sabrá, sempre brilhante, nós consideramos a pancreatite autoimune uma doença sistêmica. Por isso, nós fazemos, sob o aspecto clínico, uma investigação hoje geral. Desde a pesquisa da hipofisite, nessa mesma pesquisa com tomografia ou ressonância do crânio, você inclui a face para ver se tem algum grau de exoftalmia e de tumor retroorbitário. Você aproveita ver as glândulas e, por vezes, através de medicina nuclear, você pode fazer cintigrafias com captação de radionuclídeos mais numa glândula do que em outra, glândulas salivares, eu estou falando. Os casos mais interessantes que eu vi de concomitância de doença foi uma paciente do Hospital da Lagoa, que a Mata Galvão estava lá de plantão, como está todas as semanas, recebeu um paciente com uma alteração de circulação de membro superior, bilateralmente, com pulsos diminuídos e com sensação de parestesia, dormência, de má circulação. E daí fez uma tomografia de tórax e identificou uma otite, uma periotite, que tinha diminuído sensivelmente a luz da aorta. E nós fizemos uma suposição que pudesse ser uma síndrome de IgG4. Ela tinha FAM positivo, poderia ser uma artrite, ou aterite, perdão, de outro tipo qualquer, né, de grandes vasos, e ela era IgG4. E 3 meses depois ela voltou, nós temos um estudo comparativo, a aorta completamente limpa, os vasos todos permeáveis. Quer dizer, é uma resposta fantástica, porque é uma doença puramente autoimune de boa evolução, o que não é tão comum. Nós agora temos feito, mas não fazíamos. Nem o CD8. Agora faço CD4, CD8, e na biópsia, quando é do pâncreas, estudo de autoimunidade, eu não sei dizer, se tivesse aqui o professor Basílio, certamente diria, mas tem vários marcadores, um deles é o CD856, que você falou. Esse deu marcado num dos casos que eu tenho só de pancreatite, não tem mais nada, só de pancreatite autoimune. Uma menina que teve 19 internações com crise de pancreatite.
Fizeram 3 papirotomias endoscópicas, tiraram a vesícula, pensando que fosse microcálculo, 3 papirotomias endoscópicas. A menina começou com 13, 14 anos, está com 19 anos, teve inúmeras internações, e o CD8, 56, positivo na imunistoquímica, da biópsia. Coisa que a gente não tinha no passado, não tinha ecoendoscopia, a gente não via nada, né? A outra coisa que a literatura começa a comentar, isso é interessante, é a correlação de esofasite eosinofílica com IgG4. Um outro caso que nós tivemos aqui em sessão clínica aqui, em que o patologista era o professor Basílio, os organizadores, o Jansen, Basílio e eu, e o professor Novelino estava, foi um paciente que nos procurou com poliadenomegalia, médico jovem, residente, médico residente, e na biópsia deu uma lesão granulomatosa, se pensou em tuberculose não era, se pensou em sarcoidose e foi visto como sendo... Só que nós pedimos IgG4 também, o IgG4 era alto, e é uma das causas de poliadenomegalia. Então, quer dizer, tem que se pensar na doença, porque a doença é mais... Ela não é frequente, ela é rara, mas ela é tão polimorfa que pode aparecer aqui e acolá. Mas eu acho que nós precisamos conversar mais para estudar melhor, porque eu não tenho facilidade do estudo, como tem imunológico, como tem Vossa Excelência. Eu acho que a gente poderia conversar para nos ajustarmos nisso aí, que é uma coisa muito interessante. E muito obrigado pelos comentários. Bem, nosso grande benemérito Jader. Jorge Jader, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a excelente apresentação de todos. Essa mesa deu um show hoje aqui, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, professor Galvão. É muito comum na clínica psiquiátrica que acompanha alcoólicos a pancreatite. E eu tenho me deparado, não é frequente, mas eu tenho me deparado com pacientes que eu até conto com a pancreatite para ajudá-los a mudarem de ideia quanto ao hábito alcoólico. Mas alguns deles têm sobrevivido. Eu me perguntava por que será que esses pacientes não evoluíam com a gravidade que a comprometimento pancreático alcoólico deveria se manifestar. Agora estou começando a pensar. Então, a minha pergunta é: como é a evolução clínica desses casos? Porque também no câncer de cabeça e de pâncreas há uma evolução frequentemente dramática, que quando nós nos encontramos com o paciente, praticamente não temos dúvida. Não é verdade? Então, eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, doutor Jader. Eu vou colocar as 3 situações, porque a pergunta é muito interessante. A pancreatite crônica alcoólica, a pancreatite autoimune e o câncer. Né? As 3 condições, na tese que eu apresentei a essa academia, eu estudei, junto com a doutora Mata, 210 pacientes com o doutor Augusto Paulino, 210 pacientes subsequentes, acompanhados todos por mim, a mesma radiologista e o mesmo cirurgião, quando necessário. Durante alguns anos, quer dizer, me preparando para concorrer à academia. Já pensava nisso, né? Naquela ocasião. E 4% desse número de 8 pacientes tinham um pseudotumor da cabeça do pâncreas. Pseudotumor. Então, eram pancreatites crônicas com pseudotumor. Por que eu sei que é pseudotumor? Porque 50% deles foram operados pelo Dr. Augusto. E não era um tumor. Os outros 50% tinham um tumor na cabeça do pâncreas, né? Teoricamente, mas não morreram. E não tem quem sobreviva a um tumor da cabeça do pâncreas
mais do que 1, 2 anos se não for tratado. Então, o tempo respondeu à minha dúvida nesses casos. A pancreatite autoimune tem tudo isso, mas é a mais benigna de todas, porque ela responde ao corticosteroide no primeiro ou no segundo esquema e o indivíduo fica como se fosse curado, como se fosse uma pneumonia. Geralmente ele tem outras doenças autoimunes, então tem que se procurar, como o professor Sabrá salientou, né? Por sinal, todos os doentes clínicos deveriam, independente da especialidade, ter um bom clínico como retaguarda. Eu colho uma história toda, independente disso. Com relação a alcoolismo e pancreatite, foi a doença que eu mais estudei na minha vida, porque eu cheguei a ter um ambulatório só de pancreatite crônica alcoólica na Santa Casa. Eu me dediquei tanto a isso que eu levei um grupo do AA, da praça, do Lago do Machado, para dentro da Santa Casa na época, para poder assistir esses pacientes, né? Porque e usei muito a doença para fazê-los parar de beber, como Vossa Excelência aqui salientou. Alguns com medo da morte, com medo da piora, às vezes param. Mas é um dos vícios mais difíceis de nós conduzirmos à abstinência, né? Além do cuidado que tem que se ter com a própria síndrome da abstinência, quando esses indivíduos param de beber. Mas eu gostei do comentário porque a pancreatite crônica grave e o diagnóstico diferencial com as neoplasias pancreáticas, às vezes é dificílimo. O PET ajuda, mas os dois podem ser marcados pelo PET. Então, a biópsia pode ajudar, mas eu tenho casos de biópsia negativa e era câncer. Quer dizer, então, é difícil, né? É muito difícil. Agora, se tem um IgG4 muito alto, isso é um alívio, porque é uma doença mais específica. Muito obrigado pela pergunta. Bem, não havendo mais... perdão. Senhor presidente, senhores presidentes, querido confrade José Galvão Alves, posso imaginar o seu prazer de nos falar sobre esse assunto, que nos enriquece, nos engrandece tanto. Eu queria pedir que o senhor acolhesse uma dúvida de um não clínico. Quando Ivan Reut e Débora Donia, que eu acho que nos anos 50, Sabrá, me corrige se não foi essa época, mostraram a existência de marcadores sorológicos, imunológicos, denunciando que a tiroidite tinha um componente autoimune, muito rapidamente a gente percebeu que conseguia caracterizar e reconhecer essas doenças específicas de órgão, como se dizia na época, ou não, sistêmicas, através de marcadores autoanticorpos. E, evidentemente, muito rapidamente as pessoas colocaram a procurar a presença desses autoanticorpos em indivíduos normais. Se descobriu que eles existiam com uma frequência maior nos indivíduos mais velhos. E se percebeu também que existia uma certa superposição, por um lado, em famílias de indivíduos que têm doenças autoimunes, familiares podem ter a presença desses autoanticorpos com maior frequência, e mesmo a associação de autoanticorpos de diferentes especificidades no indivíduo com doença autoimune. Então, o indivíduo com pancreatite, por exemplo, ele vai ter autoanticorpo contra o pâncreas, mas pode ter também contra a tireoide, contra o mesmo marcador de receptor de vitamina B12, etc. E nas famílias também existe uma maior frequência desses anticorpos. A minha curiosidade é se isso, de fato, é usado na clínica como um auxiliar no diagnóstico, porque eu entendi que, diante da perspectiva de um diagnóstico de câncer de pâncreas, que eu acho que é a pior notícia que alguém pode receber, a notícia de uma pancreatite autoimune é uma loteria. Então, se faz parte, você contou que na avaliação, por exemplo, os raios-x de seio de face, os raios-x da face podem mostrar presença de exoftalmia, quer dizer, existe a busca pela tiroidite que se associa com uma certa frequência nesses indivíduos. Na família existem marcadores sorológicos, como eu disse. A presença desses autoanticorpos na família e no indivíduo
são auxiliares no diagnóstico? Vocês usam isso na prática clínica? Professor Galvão, eu vou aproveitar a oportunidade e complementar um pequeno comentário do nosso querido acadêmico Daniel Ribeiro. Uma das características da tiroidite chamada de Riedel, que é a tiroidite lenhosa, uma das consequências seria uma fibrose reto-peritoneal. Por acaso, teria alguma correlação? E agradeço muito o comentário do nosso acadêmico Carlos Daniel Ribeiro. Na realidade, o GG4 veio para unir as ditas doenças autoimunes de etiologia desconhecida. Quer dizer, quando fibrose reto-peritoneal, tiroidite de Riedel, e assim vai, né? Tumor de Kuttner, tudo isso acaba sendo relacionado a uma doença autoimune GG4 positivo. Agora, a concomitância, essa pergunta, de outras doenças autoimunes é muito grande. Então, é como se o indivíduo fosse um indivíduo mais suscetível a doenças autoimunes. Como é que a gente desconfia da pancreatite autoimune? Às vezes a gente erra também, né? Natural. Às vezes a gente quer tanto que acaba não indo para outro caminho. Eu vou dar um exemplo, que eu não sei se eu estou autorizado a dar, mas depois você pergunta a Luciana, sua patologista lá da Fiocruz. Mas a coisa de um mês, eu estava no ambulatório da Santa Casa, eu fico quarta-feira o dia todo lá. E daí me ligaram da Fiocruz, tal, que mandaram um doente para lá, para se eu podia ver. Que era um paciente com chikungunya e que eles achavam que era uma pancreatite autoimune. Abriu um quadro de pancreatite, enzimas acima de 1000, não tem dúvida que a enzima vai no máximo, no maior número a 300, quer dizer, 3 vezes mais, não tem dúvida que era pancreatite, com dor em barra e tal. E a pergunta era, é uma pancreatite autoimune? Quer dizer, cujo fator desencadeante foi o chikungunya? Eu falei, olha, não dá para dizer. Vamos fazer GG4, o GG4 foi negativo, o FAN foi positivo, começou a ficar meio curioso. Eu falei, vamos biopsiar esse pâncreas. E fez a ecoendoscopia, biopsiaram o pâncreas, mandaram para São Paulo, para Luciano na Fiocruz, e o professor Basílio participou do caso. E é o primeiro caso no mundo de pancreatite aguda por chikungunya. Primeiro caso. E a medicina é fantástica. Eu entrei nisso por causa da autoimunidade, que deve ser pancreatite autoimune. Deram corticóide, que também usa-se para as dores articulares, às vezes na chikungunya, mas a biópsia identificou-se o vírus. Eu telefonei por outra razão para o Basílio. Basílio, você viu aquele caso? Eu falei, vi, Basílio, eu estou acompanhando esse paciente. Quer dizer, então, o termo idiopático, por exemplo, é a coisa... Nós fizemos um consenso brasileiro de pancreatite crônica e a idiopática nós denominamos de não classificada. Porque muito do que nós chamamos de idiopático no passado está sendo identificado com a medicina moderna. Não é isso? Essa pancreatite autoimune não era uma pancreatite autoimune, era uma pancreatite idiopática. Ninguém sabia a causa. A colangite, que não era esclerosante, era uma colangite idiopática, e achava que era talvez viral, talvez ligado a um retrovírus, sei lá. Bem, a verdade é que a sua pergunta é fundamental. Eu continuo achando que a coisa mais importante da medicina é a formação geral. E dentro da formação geral é o cuidado com a anamnese. A anamnese é de uma riqueza, quer seja pela relação que você cria com o paciente, quer seja pelas descobertas que vêm na história. Um dia desse eu vi um paciente que me pediram uma consultoria num hospital particular do Rio, daí eu fiquei 2h30. Era um sábado, sábado é fácil você ficar 2h30 conversando, né? Tem mais tempo e tal. Mas daí
Ele falou de um vitiligo que ele passou pela vida dele. Ele falou de uma asma que ninguém sabia que ele tinha. Quer dizer, na realidade, por quê? Porque ele teve a asma da infância. Mas ele era um doente imunoalérgico importante. E daí eu pedi o IgG4 e o IgG4 era positivo. Quer dizer, quem me chamou, chamou pensando em IgG4. Diga-se de passagem. Né? E esse paciente estava com dois nódulos pulmonares, o meu amigo Camargo, né? Só para salientar que comprometimento pulmonar também existe no IgG4. É uma coisa nova, pouco comum, né? Mas a concomitância de outras doenças autoimunes chama muito atenção, tanto na história familiar quanto na individual. Assim como o Riedel. O Riedel é uma discussão se a causa não é o IgG4. E ele cursava com fibrose retroperitoneal hoje, que boa parte é IgG4. É interessante. Muito obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Não, a doutora... Pois não, acadêmica, por gentileza. Por que ela não sentou ali? Devia ter sentado. Obrigada. É só uma constatação que eu quero fazer. Meu nome é Selma Cias, eu sou da CAMERG, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E, assim como o doutor Omar falou pela manhã, as palestras foram excelentes e eu sinto muito a falta dos nossos alunos aqui. Então, o que eu tinha pensado? No próximo congresso, eu creio que a gente, um ano antes desse congresso, a gente pode, junto às faculdades de medicina, solicitar a liberação dos alunos ou que a presença deles sejam feitas aqui no congresso. Porque, assim, as palestras são excelentes e eu acho que é assim, é só perda, né? Quer dizer, eu ganhei muito ter ficado todo dia aqui. Agora à tarde, então, assim, fiquei encantada. Ganhei um livro do professor sobre gastroenterologia. E eu lembrei, professor, de um caso que nós tivemos lá no Hospital Antônio Pedro, uma criança de 10 anos de idade que foi transferida para lá porque ele foi internado no Souza Aguiar com uma pancreatite. Ficou 1 mês e pouco internado e evoluiu com uma estenose subglótica. E foi transferido lá para o nosso hospital por causa da estenose subglótica, porque nós temos uma equipe muito boa de cirurgia torácica que estuda e tem uma experiência muito grande de estenose traqueal. E essa criança tinha uma pancreatite, nós fizemos exame para investigar a causa da pancreatite e veio um FAM positivo, é lúpus, e foi tratado. Mas eu não lembro, eu vou procurar o prontuário dela, eu não lembro sobre a dosagem de imunoglobulina, se tinha uma IgG4. Eu estou aqui com um gastroenterologista pediátrico, o professor Sabrá, que foi meu professor, e eu não sei a respeito disso, que eu nunca estudei pancreatite autoimune e IgG4. O senhor sabe, professor, em termos de criança? Acadêmico Sabrá, e depois o nosso queridíssimo, eminente conferencista José Galvão Alves. Eu acho que, aproveitando a presença do professor Galvão, nós temos que fazer uma reunião sobre o IgG4. O IgG4 é um pedido de rotina no meu screening para doença imunológica. Eu tenho IgG4 elevada tanto em pacientes com doença pulmonar, tanto do tipo IgE quanto celular. Eu tenho IgG4 elevado na maioria dos meus pacientes que têm fibrose, que têm nódulos difusos no mediastino, nódulos difusos em toda a região do trato digestivo, linfonodos clássicos, né? Estão associados a IgG4. Está associado a IgG4 a doença de pele também. Portanto, é classicamente um mediador imunológico. O que há de mais excepcional no IgG4 é a sua participação na pancreatite autoimune.
É o único destaque em que deixa de ser apenas um problema alergia, tanto respiratória quanto alimentar, para tratar-se de uma associação com uma doença autoimune. Mas a IgG4 está presente em todas as doenças alérgicas, em quaisquer sistemas, inclusive sistema nervoso. Eu não trabalho com criança, mas eu tenho 4 casos com um paciente de 13, 14 anos. Quer dizer, que ainda está ali na... Eu não sei se começou depois, mas seguramente deve ocorrer, menos em criança, mas deve ocorrer. Muito obrigado, então, acadêmico Zé Galvão Alves. Eu vou passar a palavra para não só conceder um título, como ele vai conceder em nome da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e encerrar este evento em colaboração com a nossa co-irmã, como eu já disse, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra, então, ao acadêmico José Martins Romeu. Confrades convidados. Foi um dia auspicioso, lucrativo, altamente científico, profícuo. Antes de passar aqui uma pequena homenagem aos nossos correspondentes estrangeiros que aceitaram e vieram ao nosso encontro, eu queria responder rapidamente a minha confrade Selma Cis, da Camerge. Nós envidamos muitos esforços para trazer o alunado. Nós estamos praticamente há 10 meses trabalhando nesse congresso, que é o segundo congresso que nós realizamos junto com a Academia Nacional de Medicina. Nós somos da Camerge, a nossa academia do outro lado da Bahia, ou seja, tem uma ponte entre nós. E o que nós temos feito com a aquiescência da Academia Nacional de Medicina, aqui é um congresso de medicina com 1 ou 2 dias. O primeiro foi em 2 dias pela tarde, e esse segundo preferimos colocar um dia inteiro, e foi realmente até uma experiência exitosa. Em relação ao alunado, nós trabalhamos, mas o currículo deles é complexo para que eles possam vir a certos eventos. E eu vou até dar um exemplo a você. Quando nós realizamos sessões ordinárias da academia dentro da faculdade e você as realiza, você consegue colocar, quer dizer, fora do currículo, depois da hora. Eles estão lá dentro. 80 alunos para assistir uma sessão ordinária da academia. Isso quer dizer o seguinte: se eles têm facilidade de acesso, se eles estão próximos, se o currículo não impede, eles comparecem. Mas, em outras situações, as coisas se tornam bem difíceis. Encerrando, primeiro, eu quero agradecer a Academia Nacional de Medicina, uma co-irmã que realmente entende os percalços de uma academia que só tem 44 anos, não é? Está longe de ser centenária e, portanto, tem que se basear nos bons exemplos de uma academia centenária e principalmente de seus acadêmicos. Por isso, nós estamos já fazendo o segundo congresso e, como nós alternamos com os confrades do Cone Sul, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, devemos retornar aqui, e é de 2 em 2 anos, daqui a 4 anos, se tudo correr bem. Para encerrar, nós,
Com a aquiescência da Academia Nacional de Medicina, expedimos também, dentro das normas da nossa diretoria, 2 títulos de correspondente internacional elaborado pela Academia, que eu vou passar agora aos doutores que nos prestigiaram. À minha esquerda, o doutor Manuel Marte, que já é nosso sócio honorário, acadêmico honorário. Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a CAMERJ. O uso de suas opções confere ao acadêmico Dr. Manuel Luiz Marte, certificado, membro correspondente internacional desta academia. Muito obrigado. Também ao doutor acadêmico chileno, Fernando Lanas, Academia Nacional do Estado do Rio de Janeiro. No uso de suas atribuições, confere ao acadêmico Dr. Fernando Lanas Anete, certificado como membro correspondente internacional desta academia. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo a honrosa presença de todos, nada mais tendo a relatar, eu declaro, em nome do presidente dessa casa, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, encerrado esse conclave e esse congresso. Muito obrigado pela presença de todos. Agora vamos à foto.